Glória a Deus. Eu me sinto muito em casa aqui. Muito em casa, muita vontade. Apesar de muita gente estar aqui que eu nem conheço. Alguém não me conhece aqui? Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece. Sou lá de Samambaia. Sou líder de jovens ali. Estou ali há 4 anos, mais ou menos. Vim da sede, então o pessoal da sede, eu nem sabia que vocês vinham. Não me contaram isso. Mas amém. Fico muito feliz e muito honrado pelo convite. E creio que Deus tem muito a derramar para nós. Beleza. Tem uns 4 anos que eu prego e eu ainda não sei usar o microfone, viu? Tenham paciência comigo. Fica tranquilo. Vocês viram o tema de hoje? É um tema fácil, difícil, tem alguns tópicos assim que não são tão simples de se entender, mas eu espero que vocês saiam daqui alimentados, saiam daqui realmente tendo sido ministrados pelo Senhor. Mas antes da gente entrar propriamente na palavra, eu quero dar uma introdução. Quero te levar a entender algumas coisas. Quase ia me esquecendo aqui, ó. Vi a notificação no WhatsApp, lembrei. Justificando a ausência da minha esposa, ela não pôde vir porque nós, na semana retrasada, eu testei positivo, depois ela. Hoje, termina os 10 dias de quarentena. Mas a gente preferiu se resguardar, não evitar qualquer coisa. Eu terminei sábado passado, então tá tranquilo. Quase que eu me esqueço. Tem uma notificação no WhatsApp para me lembrar disso aqui. Mas a introdução que eu queria dar é a seguinte. Qual espiritualidade nós temos hoje? Espiritualidade é o modo como nós lidamos com a nossa fé. O modo como nós nos relacionamos com a igreja, uns com os outros, com a palavra, com o louvor. Enfim, com tudo que envolve a vida com Deus. Eu sou um amante profundo de história da igreja. Eu amo a história da igreja. Tenho assim, uma paixão assim, muito grande. E tenho tentado me dedicar nos últimos anos a estudar um pouco de história da igreja. Desde o 1º século, 2º, e passando por todos os eventos, os homens importantes. E eu tenho aprendido algumas coisas estudando isso. Eu tenho aprendido que a espiritualidade... Uma hora eu aprendo a usar o microfone. Que a espiritualidade, ela muda conforme o tempo. Ou seja, o modo como nós lidamos com algumas coisas hoje é muito diferente do modo como nossos irmãos lá do 1º século lidavam. Do 2º século, do 3º e assim por diante. E há coisas que são relativas. Por exemplo, nós tocamos aqui 4 músicas ou 3? 3, né? Lá na África, hoje, eles tocam, sei lá, 17 músicas. É normal. É errado tocar 3? Não. É errado tocar 17? De forma alguma. É a espiritualidade deles, é o modo como eles cultuam ao Senhor. Isso aí é muito adaptável, é muito relativo e muda conforme a cultura, conforme o povo, conforme a época. Isso é muito natural. Mas, indo um pouco além dessa cultura, um pouco além do modo como nós lidamos com a espiritualidade, tem alguns defeitos e algumas virtudes da nossa espiritualidade hoje. Eu sou muito desligado assim das músicas atuais. Eu sou aquela pessoa que só ouve as mesmas músicas, sabe? Então, se você vê minhas playlists do Spotify, é tudo Antônio Cirilo, Diante do Trono, assim, os anos 2000, década de 90 e assim por diante. Mas para preparar essa palavra, para trazer um pouco dessa introdução, eu fui ver as 10 músicas mais tocadas do Spotify em 2020. Quem que usa o Spotify? Quase todo mundo. Você que não usa, eu acho que está perdendo, porque é uma plataforma excelente. E as 10 músicas mais tocadas, não vou citar elas, porque não é o propósito aqui, mas elas denunciam e mostram um pouco da nossa espiritualidade. Mostram como nós lidamos com o cristianismo, quem nós somos. A nossa identidade de igreja brasileira do século XXI. Inclusive, eu recomendo que você depois vá lá no seu Spotify, quem usa, quem não usa, comece a usar por causa disso, pra você saber as músicas que você mais ouve. Vai te falar um pouco de quem você é, da sua espiritualidade, de como você lida com Deus e com as coisas. Amém, obrigado. Estava secando a garganta aqui. Então, depois para pensar. E as músicas que tem no Spotify, as 10 mais tocadas,
Pode ser que você não ouça as 10 e das 10, eu acho que eu só ouço uma. Só uma. São músicas que mostram muito de uma busca de um coração sedento. Por exemplo, essa de dentro para fora. Pedindo para que Deus encha de dentro para fora, que Ele venha nos consumir, que Ele venha nos levar para perto dEle e tal. Isso é muito bom. Nós temos uma espiritualidade voltada para a busca da presença de Deus. Eu fiz um teste ali, bem rápido, coisa bem simples. Dei um Ctrl+C nas 10 letras, colei no Word, dei um Ctrl+L lá, tipo um Ctrl+F, você procurar quantas vezes aquela palavra se repete. E eu fui vendo algumas repetições de palavras ali. E, por exemplo, a palavra Jesus, se eu não me engano, eu esqueci de trazer o número exato, aparece 7 vezes. A palavra Deus, se eu não me engano, são 9. Se eu não me engano, não tenho certeza. A palavra Espírito Santo, ou só Espírito, se eu não me engano, 4 vezes. Mas pronomes de tratamento, tem alguém do português aqui? Eu não sou do português, só seria o básico. Mas pronomes como ti, tu, você, aparecem mais de 90 vezes. Porque nós lidamos com Deus e nos relacionamos com Ele de forma muito pessoal. Nós queremos ter a nossa intimidade com Deus, nosso secreto. Tem até a música, né, no lugar secreto. E a gente fala muito do secreto, fala muito da nossa pessoalidade com Deus. Então, a nossa espiritualidade hoje, ela tem muito do pessoal. Da minha vida com Deus, da sua vida com Deus, da minha vida de oração. O meu relacionamento com a palavra. Eu quero falar hoje do seu relacionamento com a palavra. Mas ainda dentro desse assunto da espiritualidade, nós temos alguns defeitos, enquanto igreja brasileira do século XXI, que tem essa espiritualidade. E não somos só nós. Nós temos uma tendência, infelizmente, à superficialidade. Nós cantamos coisas profundas, né? Como eu falei, de dentro para fora. Declaramos que cremos em Deus, cremos num Deus de milagre, um Deus que faz isso, faz aquilo e tal. Mas, por vezes, essas confissões, elas são meramente da boca para fora. Elas são só ditados prontos que você coloca, empurra e canta, e você realmente não acredita naquilo e sequer entende aquilo. Isso é um defeito que nós temos. Pode ser que você não seja assim. Não estou dizendo que você é assim, mas que a tendência da nossa igreja, e para falar da gente, luz do mundo, é essa. É ser um pouco superficial. Uma outra tendência que nós temos, e essa aqui você vai se identificar muito com ela, é a inconstância. Então, hora você está lá no alto, buscando, estou orando, estou pedindo para Deus, estou clamando, orando 1 hora por dia. Aí, semana que vem, você não sabe nem se você quer ser crente mais. Não sabe nem se você realmente quer ser cristão, quer andar com Deus e fica dividido. Aí, na semana seguinte, está lá. Vou para a igreja, vou para o... Aqui tem o quê? Tem oração? Como é que é aqui? Célula, EBD, tem EBD também, né? Claro, né? Célula, EBD, culto de jovens, culto de não sei o quê. Eu vou em todos. Aí, na outra semana, de novo. Aquele gráfico assim, bem... né? Aquela linha bem volátil. E nós somos assim, nós tendemos a ser assim, infelizmente. E nós transportamos essas qualidades ou esses defeitos para o nosso relacionamento com a palavra. Por exemplo, nós somos profundamente superficiais com a palavra. Profundamente superficiais, infelizmente. Pedro fala bem assim em sua carta: estejam prontos para responder a cada um que perguntar a razão da vossa fé. Você hoje, se um estranho na rua te parar, você sabe dizer para ele a razão da sua fé? Olha, eu creio nisso, por isso, isso. Não creio nisso por causa disso. Creio que esse pensamento está errado por causa disso. Se você sabe, parabéns. Você é minoria. Minoria, sim. Eu estava lendo algumas coisas também para meditar em tudo isso. Em 2032, nós evangélicos seremos maior do que os católicos. Muito maior. Nós teremos, se eu não me engano,
31% de participação, algo assim nesse sentido assim. Nós temos hoje 22 milhões de pessoas que são evangélicos e tal, estaremos em 32, algo nesse sentido aí. Mas nós dizemos que nós valorizamos muito, nós, sola Escritura, nós evangélicos dizemos que amamos a palavra, que nos relacionamos com ela, mas nós não sabemos dar essa resposta àqueles que nos perguntam. Nós não sabemos. Eu já fiz um teste. Eu gosto de fazer algumas coisas assim, meio que, sabe, para trollar algumas pessoas. E certa vez eu conversei com um cristão, que não sabia que eu era cristão. Aí eu comecei a apertar ele. Por que você crê nisso? Aí eu vi que ele tinha resposta até a página 2. Aí eu fui questionando, apertando. Aí eu falei, cara, não se preocupe, eu sou cristão também. Eu fiz isso aqui só para te trollar e ver o que nível você está hoje. Ah, cara, me desculpa e tal. Eu preciso crescer, preciso evoluir e tal. Eu falei, não, também, a gente está nessa estrada e tal. Mas aquela conversa me fez perceber isso. Me fez perceber o quanto que nós somos superficiais. O quanto que nós não sabemos responder a cada um que nos pergunta a razão da nossa fé. Então, somos superficiais com a Bíblia. E também inconstantes. Você certamente vai se identificar com isso. Você ora, você lê 10 capítulos por dia, depois fica uma semana inteira sem ler. Alguns estão balançando assim a cabeça, não faça isso, tá? Não precisa confessar isso em público. Mas tenho certeza que você já fez ou faz isso. Isso é muito preocupante. Muito, muito, muito preocupante. Porque o que nos define, enquanto protestantes, enquanto evangélicos, cristãos, como você queira chamar, é que nós temos as Escrituras. E elas como nossa única regra de fé e prática. E precisamos dominá-la de Gênesis a Apocalipse e um pouco mais. Dominá-la profundamente. Se você conversar com um judeu ortodoxo, o cara sabe de cor, assim, trechos assim, incríveis. 4 capítulos inteiros ele sabe citar para você. Incrível, incrível. Eu estava assistindo um documentário dos judeus ortodoxos lá em Nova York. E os caras citavam capítulos e capítulos. Impressionante. Impressionante. Enquanto o maior trecho que eu sei decorado da Bíblia, acho que são 13 versículos seguidos assim. E o cara sabia 3 capítulos. Claro que o dele é se não me engano, Êxodo, que ele estava citando. Mas nós temos essa tendência de, não nos relacionarmos corretamente com a palavra. E nós, enquanto jovens, precisamos corrigir isso urgentemente. É aquele clichê, né? Nós somos o futuro da igreja brasileira e da igreja aqui em Vicente Pires, lá em Braslândia e em Samambaia. Nós já somos presentes, é claro, mas nós somos o futuro. Somos os futuros pastores, líderes, profetas, enfim, somos as pessoas que vão construir o ministério Luz do Mundo depois que nossos atuais líderes se forem, ou não tiverem mais força. E nós precisamos urgentemente corrigir isso. Eu não sei exatamente a data, mas o Rodrigo pregou aqui sobre a parábola do semeador, não foi, Rodrigo? Foi o quê? Foi esse ano ainda? Eu estava stalkeando o Instagram de vocês, aí eu vi lá um trecho. E ele falou muito da terra, né? Deu essa ênfase, não foi isso? Eu quero falar hoje da semente. O que é essa palavra? E quero te levar a pensar ou a repensar o seu relacionamento com a palavra. Espero que você saia daqui apaixonado por ela, querendo ler todos os dias, se relacionar com ela de forma como você nunca se relacionou. Então, abre sua Bíblia, lá em João 1. Se puder pôr o slide aí, só a primeira tela, por enquanto. Eu tenho certeza que você já sabia que texto que eu ia pregar. Eu coloquei o texto no slide para não precisar trocar entre a tela do slide com o programa do Data Show. Dá para ler daí? Está tranquilo para vocês? Porque lá em Samambaia é pequeno o slide lá, a tela, e eu fico, às vezes, na mão. Mas no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se fez, se fez. Próximo. Aí o verso 14, tá? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o trecho que eu vou seguir aqui. Esse é basicamente o roteiro que a gente vai falar aqui. Do verso 1, aí 3, 14 e João 14. Próximo slide. A primeira coisa que a gente aprende lendo esse texto de João, aliás, João é um evangelho diferente. João foi o último evangelho a ser escrito, muito provavelmente perto do ano 100, enquanto os outros foram escritos no ano 60, 70, enfim. E ele escreve para apresentar um Jesus que não que os evangelhos, os outros
Mas isso aqui é a manifestação ou a revelação da pessoa de Deus. Então, olha a profundidade disso. Então, nós não podemos nos relacionar com esse livro ou com a palavra de Deus de qualquer forma. Você não pode simplesmente ler um capítulo hoje, ou 2 capítulos hoje, ficar um mês sem ler, depois voltar a ler. Não. Você precisa de uma forma organizada de se relacionar com a palavra. Vamos ver isso daqui a pouco. Próximo slide. Eu quero agora te mostrar um pouco do caminho que essa palavra, que esse verbo percorreu. Porque até aqui a gente falou só, e me permita usar uma palavra difícil agora, vocês me permitem? Nós falamos de ontologia. O que é ontologia? O ser. Nós falamos do ser da palavra, o ser de Jesus. Mas eu quero te mostrar que o que João mostra no seu evangelho, ele vai fazendo isso a partir do verso 14, é mostrar que esse ser, ele se manifestou e efetuou uma obra. Eu quero te mostrar o caminho dessa obra. Próximo slide, por favor. Dá um toquinho. Aí é basicamente o que eu já falei. Lá na eternidade, ali embaixo. Percebam, não sei se está claro para vocês aí. Aí é uma espécie de linha do tempo, tá? Tem a seta aqui, ó. Então, assim, eu vou andar para cá, assim. Então, aqui, no princípio era o verbo, lá na eternidade. Ele estava com Deus e era Deus e vivia feliz da vida com a primeira e a terceira pessoa da Trindade. Ele estava ali completo, não precisava de nada. Na sua alta existência, ele não era carente de nada, mas ele escolheu, lá na eternidade passada, nos criar. Próximo slide. E não só resolveu nos criar, ele resolveu se encarnar. Eu botei encarnação. É a próxima etapa. Então, ele saiu lá do seu trono, lá na eternidade, e resolveu se encarnar. Mais um toquinho. Acho que eu inverti a ordem aí, viu? Era para ser criação, depois encarnação. Não, é porque aqui está trocado, né? Não está certo. Mas toca na cabeça aí. Então, esse verbo que estava lá na eternidade passada, ele criou todas as coisas, ou foi o meio pelo qual Deus criou, e depois se encarnou. E, por último, ele fez uma última coisa. Mais um toquinho. Ele habitou em mim e em você. Se você for percorrer o Antigo Testamento, você vai perceber que havia um problema com a lei. A lei, ela é como um remédio. Se você olhar para o remédio, vamos supor que isso aqui seja um remédio. Eu estou doente. Eu olhando para o remédio, ou tendo um remédio fisicamente comigo, simplesmente, não me sara. Eu tenho um problema. Qual é o meu problema? O pecado. Eu nasci pecador. Eu nasci condenado à carnalidade, a manifestar a minha natureza má. E eu preciso de um remédio. Eu preciso de alguém que me sare, que me cure dessa doença chamada pecado. Só que o remédio externo a mim não tem nenhuma utilidade. Ele é só mais um objeto. Esse remédio precisa entrar em mim e em você para que ali ele faça uma obra. Então, por exemplo, essa semana eu tive dor de cabeça. Então, eu fui lá, peguei um dipirona e tomei. Se eu só olho para o dipirona, seguro ele aqui, não adianta nada. Ele só ia ser mais um objeto. Mas quando eu tomei o dipirona, a dor de cabeça passou. Então, o fato de Jesus ter se encarnado, de ele ser esse Deus, por si só, não me salva, nem te salva. E eis o problema da lei. Porque a lei, ela se materializou, nós tínhamos acesso à lei, nós ouvíamos a lei, mas a lei não havia entrado dentro de nós. E nossa natureza continuava condenada ao pecado. Condenada a viver a um destino cruel. Paulo chega a dizer que nós somos filhos da ira. Ele fala que nós nascemos em pecado. Não é que você nasceu, aí você pecou e se tornou pecador. Não, você já nasceu pecador. Eu brinco, lá em Samambaia, e algumas pessoas se escandalizam, mas é verdade. O ser mais parecido com o diabo que existe é um bebê, recém-nascido. Porque ali ele não recebeu sequer nenhum ensinamento da palavra. Ele sequer sabe que existe um Deus. Ali é só uma natureza humana envolta num pecado, nascendo.
É o ser mais parecido com o diabo. É bonitinho, muito. Eu estou até ficando mais sensível às coisas de bebê. Misericórdia. Mas é bonitinho, mas é muito parecido com o diabo. É o ser mais parecido com o diabo que existe. Engana, mas é a verdade. Então Deus, em sua sabedoria, lá na eternidade passada, porque a eternidade passada é meio que paradoxo, né? Em Jesus, os três se reuniram para efetuar um plano. Só que você lembra que eu falei que o Logos é a razão, é o pensamento. Então, a segunda pessoa da Trindade, que era essa parte da Trindade que pensava, por meio dela, as outras pessoas efetuaram um plano, o plano de salvação. E esse plano tinha como etapa final, ou pelo menos como uma concretização de algo, habitar em mim e em você. Tem um texto em Jeremias 31, que depois o autor de Hebreus ele repete, que diz que naquele dia, se referindo à nova aliança, ele escreveria as leis de Deus no coração de Israel, ou no nosso coração enquanto igreja. Então, o propósito de Deus nunca foi simplesmente manifestar uma lei, foi escrever dentro de mim e de você, deixar longe, senão eu vou derrubar. Foi escrever no meu e no seu coração uma lei. E é por isso que você, agora convertido, quando você vai fazer algo de errado, alguma coisa te incomoda. Você vai acessar aquele site, você fala, alguma coisa aqui mexeu comigo aqui, eu não posso fazer isso não. Você vai contar uma mentira, você, aqui, sei lá, eu me sinto bem. Aí se você eventualmente cai, o dia perde a cor. O dia fica assim, sem graça, você fica assim desanimado, você não tem vontade de fazer nada. Porque há uma lei escrita no seu coração. E agora a sua tendência, ou a obra que essa lei escrita no seu coração está fazendo, é te levar a viver uma vida de acordo com ela. E fica aqui o disclaimer, se você não tem essa sensação quando você peca, se preocupe. Muito, muito. Eu nem sei se você é convertido de verdade. Só um disclaimer. Mas se você sente, sabe, se seu coração se entristece com o pecado, sabe, se você fica assim, contrito, Deus me perdoa, eu pequei, eu quero restaurar minha comunhão com o Senhor, glória a Deus, você nasceu de novo. Essa palavra, ela habita no meu e no seu coração. Então, tendo tudo isso como premissa, como parte do caminho, eu quero fazer algumas aplicações. Deixa eu só ajeitar meu esboço aqui. Primeiro, a Bíblia ela nos dá algumas direções de como nós temos que nos relacionar com essa palavra. Essa palavra que é uma pessoa, essa palavra que é a lei de Deus escrita em nossos corações e que é manifesta aqui, ou materializada pela graça de Deus através de um livro chamado Bíblia. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina, e nós temos que aprender a nos relacionar com essa palavra, é a nos encher dela. Paulo diz bem assim, se eu não me engano, em Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, nós precisamos nos encher dessa palavra. Não é somente ler. Aliás, eu não sei se eu conheço algum texto na Bíblia, se alguém conhecer me fala depois, porque eu ainda não achei. De verdade, não achei. Um texto que manda nós lermos a palavra. De verdade, eu conheço um texto que fala que os reis precisavam ler a palavra diariamente, mas eu não lembro de um texto, sinceramente. Eu tenho há muito tempo tentado pensar e ler a Bíblia, eu não achei um texto que diga assim, leiam a Bíblia, leiam a palavra. Fui eu? Me perdoem. A Bíblia nos ensina a meditar, a inquirir, com outro verbo aí, sinônimo de tudo isso. Vocês entenderam, né? O mandamento de Deus é que nós não simplesmente leiamos a palavra. Isso não é suficiente. Nós temos que meditar.
Sabe? Nós temos que buscar algo mais profundo. Na minha vida, no meu devocional, eu costumo, às vezes, ficar em 2 versículos, 3 versículos, muito tempo. Eu escolho ali esses, por exemplo, João 1 ao 3, fico lá, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, esse verbo era Deus, estava com Deus, e vou entendendo e falando, Espírito Santo, me ensina o que é isso. Me faz entender. Eu fico meia hora, 40 minutos em tudo isso, orando, até eu entender aquele texto. O ler por si só, ele é muito importante. Muito importante. Você precisa ler, e quanto mais você ler, melhor. Mas ler por si só não é suficiente. Para você se encher dessa palavra, você precisa meditar. Você precisa, entrar num nível maior. Paulo fala assim que nele, em Jesus, ou seja, Jesus sendo a palavra, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando você medita em Jesus, você vai se enchendo, de revelações assim profundas que você nunca imaginou. Eu me lembro, eu cresci na igreja, nasci desde muito cedo, fui para a igreja, mas eu me converti de verdade com 14 anos. E por ser criado na igreja, eu tinha uma cultura cristã normal, como qualquer um de vocês que também nasceu na igreja. Mas eu lembro quando eu me converti de verdade, tive minha vida com Deus de verdade, os textos que eu lia, que eu já lia quando eu era criança, agora faziam sentido para mim. Eu comecei a entender os textos brilhavam, caraca, eu não tinha pensado que era assim, eu não entendi esse texto, agora eu entendo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo começou a agir e me ensinar os textos da Bíblia. E é esse o relacionamento com a palavra que nós precisamos ter. É ler, mas buscar, achar, cavar um pouco mais. Até você achar esse tesouro, até você achar essa parte que vai te falar, caramba, agora brilhou. Agora o texto aqui me ensinou, agora eu entendi algo e posso aplicar na minha vida. Então, o primeiro passo para nos relacionarmos com essa palavra, que é tudo isso que a gente falou, é nos encher dela. Sem isso, nada feito. Sem isso, você está em pecado. Sem estar se relacionando com essa palavra de forma completamente errada. Completamente. Só que não para por aí. Não é só ler e meditar. Isso também não é suficiente. Isso é necessário, mas não é suficiente. Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. Vocês conhecem muito bem. Quem nasceu na igreja aqui? Eu tenho certeza que você, em algum momento, que nasceu na igreja, você pintou uma árvore com um monte de maçãzinha, com paz, amor, benignidade. Quem fez isso? Eu fiz isso. Se você não fez, você cresceu na igreja errado. Ou a igreja que você cresceu é uma igreja um pouco herética. Estou brincando. O que é o fruto do Espírito? Você sabe muito bem, o fruto do Espírito é o fruto, não são os frutos, é o caráter de Cristo. E o que Paulo chama ali em Gálatas 5 é para que nós manifestemos esse fruto do Espírito. Ele é indivisível. Não tem como eu fazer só, por exemplo, ter o amor. Não. Se eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho o amor, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade. E eu esqueci os outros. Mas eu não tenho como manifestar só uma coisa do fruto. Eu só tenho domínio próprio e eu não sou paciente. Não existe isso. Ou você é tudo, ou você manifesta o fruto completo, ou você não manifesta nada. Porque é o caráter de Cristo. É a palavra, a lei dele, sendo manifesta no meio e no seu coração. Então, um outro passo para nos relacionarmos corretamente com essa palavra é vivê-la. Manifestar esse fruto, esse caráter de Cristo. Tem um texto em Efésios que eu amo. Paulo fala bem assim, quanto à vossa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, ou seja, tirar a roupa do velho homem, e a serem renovados no modo de pensar, e se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Se eu não me engano, é que eu vou lembrando dos textos e não lembro da referência. Eu sou péssimo de referência, mas se eu não me engano, é Efésios 3. Se eu não me engano. Mas o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que nós temos
que nos revestir de um novo homem diferente do velho. De um novo homem que agora ele foi criado para manifestar um caráter diferente, uma santificação diferente. Paulo fala em Romanos sobre o Espírito Santo, que ele é santo, mas fala que ele é santificador. Ou seja, o Espírito Santo, ele além de ter o caráter de santo, a ação dele na minha e na sua vida é nos santificar. Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre justificação e santificação. A justificação você recebe quando você se converte. Você é justo. Agora, a santificação ela é um processo que vai ocorrendo naturalmente não, vagarosamente na sua vida. Um processo que vai tirando o caráter do Mateus e transformando o Mateus, que antes era um homem... Não vou falar mal do Mateus, não. Mas tirando esse caráter ruim dele e transformando no caráter de Jesus. Eu, Guilherme, tirando a minha velha vida, os meus velhos pecados, meus velhos hábitos, tirando tudo isso e colocando um hábito novo. E esse hábito novo é o fruto do Espírito, a palavra de Deus. Então perceba como é que é a obra de Deus. Ele estava lá no princípio, ele foi o agente da criação, o meio pelo qual Deus criou todas as coisas, ele se encarnou, e ele habitou, escolheu fazer morada em nós, por isso o tema da noite é o verbo em nós. Só que há uma maneira correta de se relacionar com ele, é nos enchendo e vivendo essa palavra, vivendo essa vida de santificação. Por isso que os seus antigos hábitos não cabem mais. Se você antes mentia, não minta. Se você antes era imoral, não seja. Se você antes era invejoso, não seja. Se você antes visitava lugares ou que você sabe que não convém, não visite. Se você falava palavras que você sabe que não convém, não cabe mais na sua boca isso. Como diz Tiago, você não pode glorificar a Deus com a sua boca, depois, 5 minutos depois, amaldiçoar alguém. Você precisa ser uma fonte de uma água só. A água da palavra de Deus. Mas não para por aí. Existe ainda uma outra maneira correta de se relacionar com essa palavra. Que é justamente o compartilhar dessa palavra. Quando eu cheguei aqui, eu fui encantado com as bandeiras. Eu amo isso aqui. Por mim, teria isso aqui em todas as igrejas do Brasil. Você andava assim, você via bandeira assim. Não tinha nem parede, era só bandeira assim, ó. Porque eu sou muito apaixonado por missões. E eu fiquei olhando para esse mapa aqui, ó. Falei, que lindo. Eu não sei quem fez. Parabéns. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês conhecem muito bem o texto de Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai a palavra. Pregai esse verbo. Essa palavra que foi manifesta, que agora habita em vocês e compartilhem com o resto do mundo. Ou seja, para nos relacionarmos corretamente com a palavra, precisamos de tudo que a gente já falou, mas também compartilhar ela com alguém. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Eu sei que nós estamos em momentos muito difíceis. Eu, pessoalmente, evangelizava muito mais antes da pandemia do que agora. Até porque eu via mais pessoas. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Mas, tirando essa exceção que é esse tempo agora, qual foi a última vez que você parou para evangelizar alguém? A gente, Luz do Mundo e Igreja Brasileira como um todo, a gente criou uma série de estratégias evangelísticas. Vamos para o semáforo, parar os carros ali, mostrar essas placas. A gente já fez, eu lembro que eu fiz há muitos anos atrás, estou ficando velho. Flashback. É flashback? Está parado assim num lugar, todo mundo começa a dançar, é flashback que fala, né? Flashmob. Flashback é lembrança, né? Nada a ver. Enfim, são várias estratégias, e todas elas são válidas, eu creio nelas. Eu acho que elas têm o seu papel e elas são fundamentais. Mas a melhor estratégia de todas é quando você ganha a confiança de alguém, por ser amigo dela, por ser um parente, um familiar, e você, por já ter essa confiança dessa pessoa, você fala de Jesus para ela. É a maneira mais eficaz. Pode ir para Atos. Atos, eles não iam para a rua evangelizar. Em Atos, eles se relacionavam com as pessoas cotidianamente, e as pessoas viam o testemunho deles, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eles viviam naturalmente a palavra e compartilhavam a palavra,
E pronto, Deus fazia a obra. O nosso problema é que nós não vivemos a palavra e sequer compartilhamos ela. Então a gente não fala de Jesus para as pessoas. As pessoas que eu ganhei para Jesus, não foram muitas, infelizmente, mas as que eu ganhei foram pessoas que já eram amigos meus, antes inclusive de eu me converter de verdade. Aí eu sentei com a pessoa, depois de já ter esse relacionamento, falei de Jesus, e elas se converteram. É assim. É a maneira mais eficaz. Até porque esse evangelismo assim, impessoal, tipo, por exemplo, um flash mob, essa placa no semáforo, você não vê o fruto depois. A pessoa ela recebeu uma palavra, nós cremos que o Espírito Santo age, ministra esse coração, mas nós não sabemos se aquela pessoa recebeu de fato ou se ela se converteu. Só o céu dirá. Talvez um dia você chegue no céu e Deus fala, tá vendo esse fulano aqui? Estou vendo. Sabe aquele dia que você foi para o semáforo e levantou aquela plaquinha? Jesus te ama? Sei. Então, meu espírito foi ali, agiu e ele se converteu. Toma aqui seu galardão. Pode ser que isso aconteça, mas é difícil. Mas aquela pessoa que você sabe do seu dia a dia e que você compartilha a palavra, que você, sabe, senta com ela e fala, cara, Deus é assim, Deus é assado, você ouve os problemas e você vai, sabe, aos poucos se relacionando com aquela pessoa e mostrando Jesus em palavras, no seu comportamento, pronto. Essa pessoa está, assim, no precipício, assim, ó, é só o Espírito Santo empurrar, só isso. Mas perceba que isso é um fruto, isso é uma consequência de um relacionamento correto com a palavra. E você não pode partir dessa última etapa. Senão a pessoa vai olhar para você e falar o seguinte, você está falando de Jesus para mim, eu te vi ontem num bar. Você, no futebol que fala palavrão? Ah, meu amigo. Você que é assim, não, meu amigo. E você não vai falar de Jesus para mim, vai se sentir até ofendida. Mas se você vive, sabe, pratica esses passos corretamente, pronto. Naturalmente, ele vai ver em você algo, e essa palavra, que o autor de Hebreus fala que é viva e eficaz, vai tomar o coração dessa pessoa, naturalmente. É assim na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, não importa. É assim que Deus age. Então, para fechar, eu tentei ser bem rápido aqui hoje, até por causa do horário. Pense, como você está se relacionando com a palavra? É só uma leitura ali para cumprir um plano de leitura? Eu acho válido planos de leitura. Eu já segui alguns. E eles abriram minha mente, sabe, me fizeram crescer muito. Mas se é só para cumprir, marcar lá, arriscar, meu amigo, você está longe, muito, mas muito longe do propósito de Deus. Quanto tempo por dia você passa com a palavra? Aí pode ser a Bíblia exatamente, lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, ouvindo a Bíblia. Eu, por exemplo, eu trabalho em casa e quando são trabalhos assim que eu não tenho que pensar muito, eu ponho uma música de fundo. Eu queria colocar uma palavra, a Bíblia rolando assim os versículos, aí eu vou me desconcentrar totalmente. Mas se você pode, estou na academia, estou correndo na rua, ouve a Bíblia. Tem um monte de aplicativo que você coloca lá e você vai ouvindo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi o Novo Testamento, assim, fazendo uma coisa assim, correndo, sei lá, eu vou dormir, depois que já tive todo o meu dia, meu devocional, aí eu deixo lá rolando um áudiozinho, ponho um timer, 30 minutos, aí eu adormeço, às vezes até sonho com o versículo, mas perceba, sabe, são coisas simples que você pode fazer para se relacionar com essa palavra de forma mais intensa, de forma mais aplicada, com o coração de fato nela, não só riscando plano de leitura. Então fica de pé essa noite.